Galerinha, tudo bem? Bom, com certeza vocês já perceberam nos vídeos anteriores aqui do canal o quanto a matemática é importante para a nossa vida, né? O quanto ela tá no nosso dia a dia. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito interessante. Na verdade, nós vamos aprender a facilitar a nossa vida utilizando a matemática. Nós vamos aprender literalmente como fazer cálculos de uma maneira assim muito mais fácil. Por exemplo, imagine que eu pergunto para vocês assim: e o número 1.529.724, ele está na tabuada do 2 ou não está? Né? Ele é divisível por 2 ou não é? Repara que tem muita gente que já percebeu um padrão que existe que facilita a nossa vida, de tal maneira que, sem fazer cálculo nenhum, você já consegue responder se esse número é ou não divisível por 2, se ele está ou não na tabuada do 2. Mas tem gente que ainda não percebeu alguns padrões. E aí, essa pessoa vai ter que armar a conta, vai fazer essa conta enorme. Ou, se ela tiver uma calculadora na mão, ela vai ter que pegar a calculadora, vai ter que fazer esse cálculo para verificar se está ou não na tabuada do 2, se é ou não divisível por 2. E repara que isso é um trabalhão totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário quando você conhece os critérios de divisibilidade. Ou seja, o que é isso? O que nós vamos aprender hoje? Na verdade, nós vamos analisar uma série de padrões que vai mostrar pra gente se um número está ou não em determinada tabuada, ou seja, se ele é ou não divisível por outro, sem eu ter que fazer cálculo. O cálculo em si, a divisão em si. Aí vocês vão falar assim, sério, Carol? Então eu não vou ter que, por exemplo, pegar esse número enorme que você falou e dividir por 2 para saber se ele está ou não na tabuada do 2? Não, gente, se vocês perceberem o padrão, isso não vai ser necessário. Vamos começar? Repara o seguinte, ao longo da aula de hoje, em muitos momentos eu vou usar esse termo com vocês, esse termo que é ser divisível. Então a gente precisa entender direitinho o que significa quando eu digo que um número é divisível por outro. Então vamos compreender? Primeiro, quando eu digo que um número é divisível por outro, eu estou querendo dizer que eu vou fazer a conta de divisão e o quociente vai dar um número natural e o resto vai dar zero. Ou seja, eu estou me referindo a contas exatas, ok? Quando eu falo quociente dando número natural, vamos relembrar, vamos retomar? Números naturais são aqueles números que têm as seguintes características: eles são inteiros, eles são positivos, mais o zero. Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, esses são os números naturais. Repara que aqueles números que indicam quantidades quebradinhas, quantidades que não são inteiras, por exemplo, os números decimais, então 0,35, que são 35 centésimos, eles não fazem parte desse conjunto dos números naturais. Então, olha só. Está escrito aqui, ó, vamos ler juntos. Dizemos que um número é divisível por outro quando a divisão é exata, ou seja, quando o resto é zero, e o quociente, que é o resultado da minha divisão, é o nome que se dá para o resultado da divisão, é um número natural. Vamos observar um exemplo? Vamos lá, para entender melhor. Imagine que eu pego 58 e divido por 2. Ou seja, eu quero verificar se o 58 é ou não divisível por 2. Vou começar a fazer o cálculo, tá? 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Para chegar no 5 resta 1. Vou descer o 8. Fiquei com 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 vezes 2 é 18. Para chegar no 18 resta 0. Então, olha que interessante, tá? Analisando essa conta, eu tenho muitas coisas para explicar para vocês. Primeiro, quando a gente fala de divisão, existem os nomes desses termos na divisão. Então, repara que o 58 aqui no caso, ele é o dividendo, né? Ele é o número que vai ser dividido. Esse 2 aqui, ele é o divisor. Repara que eu estou pegando o 58 e estou dividindo por 2, por isso ele é o divisor. O resultado da conta, que é o 29, no caso é o que a gente chama de quociente. E o resto da conta é esse zero que está aqui. Repara que depois que eu fiz a divisão, não restou nada. Ou seja, na prática, se eu pegasse 58 chocolates e distribuísse igualmente para duas pessoas, cada uma ganharia 29 tabletes de chocolate e restaria zero, ok? É isso que essa conta me diz. Agora, nesse caso, o que eu posso dizer matematicamente falando, tá? Primeira coisa, eu digo então que o 58 ele é sim divisível por 2. Por que o 58 é divisível por 2? Porque repara que conforme estava escrito aqui em cima, o quociente, que no caso é o 29 aqui, é um número natural, ou seja, ele tem essa característica de ser um número inteiro positivo, e o resto da conta aqui, ó, deu zero. Além disso, o que mais que eu posso dizer matematicamente falando só de analisar essa conta? Então, eu posso dizer que o 58 é divisível por 2, mas eu também posso dizer que o 2 é um divisor de 58. Repara que aqui, ó,
O 2, ele ocupa exatamente essa posição, né, nesse algoritmo que eu fiz, o algoritmo, essa receitinha de bolo, que me faz armar a conta e me explica qual é o procedimento que eu devo seguir para poder efetuar os cálculos. Repara que aqui nós temos o divisor, que é o 2. Então, eu posso dizer que o 2, ele é sim um divisor de 58, ok? Que mais que eu posso falar? Eu posso falar que o 29 também é um divisor de 58. Por quê? Porque repara que quando eu faço 29 vezes 2, dá 58. Mas, se eu trocasse esses termos de lugar e fizesse assim, ó, e colocasse o 29 como divisor, e fizesse 58 dividido por 29, daria 2. Ou seja, repara que 29 vezes 2 dá 58. Assim como, se 29 vezes 2 dá 58, se eu trocasse, eu comutar os termos, ó, e fizer 2 vezes 29, eu também vou ter o mesmo 58. Então, se 2 vezes 29 é 58 e 29 vezes 2 é 58, eu posso trocar esses termos de lugar sem nenhum problema. Então, essa conta me permite dizer que o 29 também é um dos divisores de 58. O que mais que eu posso dizer em relação a essa conta, analisando, tá? Eu posso dizer também que o 58 ele é um múltiplo de 2, ou seja, os múltiplos de 2 são todos os números da tabuada do 2. Então, se eu faço 0 vezes 2, dá 0. 1 vezes 2, dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, repara, se eu for escrever uma sequência com todos os números que são múltiplos de 2, vai estar lá, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Repara que de um termo anterior para o próximo termo nessa sequência, a gente está sempre somando de 2 em 2, porque eu estou me referindo aos múltiplos de 2. Em algum momento dessa tabuada, vai existir ali, ou seja, em algum momento dessa sequência de múltiplos de 2, vai aparecer ali o número 58. E como é que eu sei disso? É porque se eu for seguindo a tabuada, 0 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 10 vezes 2, 11 vezes 2, quando eu chegar no 29 vezes 2, repara que vai dar 58. Lembrando que a tabuada ela é infinita, ok? Ou seja, essa sequência de múltiplos ela é infinita. Quando nós somos pequenos, claro que a professora geralmente explica, mostra pra gente a tabuada até o 10 vezes algum valor, e ela para a tabuada ali. Mas por quê? Porque a gente está começando a aprender, é o comecinho, mas isso não significa que a tabuada vai até o 10 vezes algum valor. Nada me impede de fazer 11 vezes o valor, 12 vezes o valor e assim por diante, ok? Agora, olha só, uma última coisa que eu posso dizer em relação a esse cálculo é que o 58, ele também é múltiplo de 29, ou seja, se eu pegasse a tabuada do 29, tá bom? Então, vai estar lá, 0 vezes 29, 0. 29 vezes 1, 29. 29 vezes 2, 58. Então, 0, 29, 58, para eu achar o próximo termo, só teria que somar mais 29, porque na sequência é só somando de 29 em 29. Repare, então, que eu também posso dizer que o 58 é um múltiplo de 29. Ou seja, gente, olha quanta coisa essa conta me diz. Quantos termos matemáticos eu posso associar a um simples cálculo, uma simples continha exata. E aí, nessa minha fala, o que é importante que a gente consiga entender? Dá uma olhadinha aqui, ó, analisa. Eu disse que o 58 é divisível por 2. E na medida que ele é divisível por 2, então ele também é um múltiplo de 2. Por quê? Se eu estou dividindo ele por 2, está dando conta exata, ou seja, resto zero, quociente número natural, é claro que esse 58 ele está na tabuada do 2, ou seja, ele é múltiplo de 2. Então, olha que interessante que a gente precisa ter isso em mente e lembrar sempre daqui para frente. Falar que um número é divisível por outro significa, então, que eu posso dizer que esse número é múltiplo desse outro, ok? Isso são falas que são sinônimas, ou seja, são falas que significam a mesma coisa, tá bom? Bom, entendido agora, então, o que significa ser divisível por outro número, né? Agora nós vamos prosseguir nos nossos estudos, onde eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouco diferente desse que eu mostrei anteriormente. Quer ver? Imagine agora que eu pego o 79 e divido por 3, tá? 7 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 para chegar no 7 resta 1. Fico com 9, desci o 9, baixei aqui, deu 19, que dividido por 3 vai dar 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 para chegar no 19, resta 1. Essa conta aqui, repara que ela é um exemplo que me mostra quando que o número não é divisível por outro. Porque repara, o 79, ele de maneira alguma é divisível por 3. Repara que ele não é divisível justamente porque não deu resto zero.
Claro que eu poderia continuar a conta, então eu poderia colocar aqui, ó, vírgula zero, e aí continuar fazendo o cálculo. Só que se eu continuo fazendo o cálculo, aí eu começo a falar de quociente que não é mais número natural. O quociente passa a ser um número quebradinho, um número decimal. Então aí também não se adequa à definição do que é ser divisível. Então, repara que analisando essa conta, o que eu posso dizer? Né? Nesse caso, eu posso dizer que o 79 não é divisível por 3. Eu posso dizer que o 3 não é um divisor de 79. Repara que não foi possível dividir e ter resto, zero e quociente número natural. Eu posso dizer que o 26 não é um divisor de 79. Que o 79, portanto, não está na tabuada do 3. Então, se eu começar a tabuada do 3, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante, vai chegar um momento ali onde eu vou estar próximo desse valor, né, do 79, mas o 79 não vai aparecer nessa sequência de números que são múltiplos de 3, ok? Então, o 79, se ele também não é múltiplo de 3, perceba que ele também não é múltiplo de 26, né? Ele também não vai estar na tabuada do 26. Até porque se eu pegar o 79 aqui e dividir por 26, eu troco o 26 aqui pelo 3, repara que a conta também não vai dar exata, tá bom? Bom, entendido isso, agora nós vamos começar numa parte muito legal da matemática, que facilita muito a nossa vida e geralmente quem é um pouquinho preguiçoso adora essa matéria. Enfim, por que adora essa matéria? Porque a partir desse momento eu vou explicar para vocês como que a gente descobre se um número é divisível por outro ou não, sem ter necessariamente que fazer essa divisão. Vocês perceberam que nesse momento e nesse primeiro exemplo, né, nesses dois exemplos iniciais, eu fiz os cálculos, eu tive que fazer os cálculos para mostrar para vocês esse conceito de ser divisível e não ser divisível. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu descubro se um número é ou não divisível por outro, sem ter que fazer a conta de divisão necessariamente. Quer ver? Para eu descobrir isso, eu vou ter que analisar alguns padrões, e aí eu começo a falar para vocês uma coisa muito importante. Repara que a matemática ela é conhecida como a ciência dos padrões. E por que isso? Porque na matemática a gente sempre tenta descobrir alguma regularidade, alguma coisa que se caracteriza como um padrão, ou seja, que acontece sempre em determinados casos, ok? Quer ver um exemplo? Vamos analisar a tabuada do 2, tá? Se eu fizer 0 vezes 2 dá 0. Se eu fizer 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8... 5 vezes 2 dá 10, 6 vezes 2 dá 12, 7 vezes 2 dá 14, 8 vezes 2 dá 16, 9 vezes 2 dá 18. Repara, ó, 10 vezes 2 dá 20, 11 vezes 2 22, 12 vezes 2 24, 13 vezes 2 26, 14 vezes 2 28 e assim por diante. Eu posso continuar. Como eu já acabei de comentar com vocês, a tabuada é infinita, certo? Só que se eu for analisar todos os números da tabuada do 2, eu imediatamente vou perceber um padrão. Vocês já perceberam esse padrão? Olha bem para a tabuada. Verifica aí se vocês estão vendo alguma coisa que acontece sempre nessa tabuada do 2. Quer ver? Olha só. Aqui os números são 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui, repara que o último algarismo de cada um desses números também é 0, 2, 4, 6 e 8. Olha o último algarismo aqui desses números também. Quando eu digo o último algarismo, eu estou me referindo ao algarismo das unidades. Aqui também, ó, é 0, 2, 4, 6 e 8. Então, olha que legal. Eu acabei de perceber que todos os números que estão na tabuada do 2, portanto, todos os números que são múltiplos de 2, ou seja, que são divisíveis por 2, terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, gente, se eu pegar um número enorme, gigantesco, sei lá, vai, porque o enorme é relativo também, né? Às vezes o que é enorme para mim não é enorme para você e vice-versa. Mas imagine que eu pego o número 13.425.347. E eu quero saber se ele tá ou não na tabuada do 2. Ou seja, se eu ficar fazendo isso aí, essa tabuada do 2, será que esse número vai aparecer lá na tabuada do 2 um dia? Ou seja, será que ele é divisível por 2? Será que ele é múltiplo de 2? Obviamente, se o último algarismo desse número é 7, repara que esse número não tem chance nenhuma de estar na tabuada do 2, porque eu acabei de perceber o padrão. A esse padrão é o que a gente chama de critério de divisibilidade. Então, qual seria o critério de divisibilidade por 2? Ou seja, quando que um número é considerado, é chamado divisível por 2? Vamos ver? Olha só, o número será divisível por 2 quando for par. Ou seja,
quando o último algarismo, que é o algarismo das unidades, for 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, galerinha, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares, portanto, estão na tabuada do 2. Repara que quem não é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é porque termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. E aí repara que esses números cujo algarismo das unidades, ou seja, que é terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9, são justamente os números ímpares, ok? Bom, então agora a gente já entendeu o critério de divisibilidade por 2. Agora nós vamos para o critério de divisibilidade por 5. Repara que é um critério de divisibilidade também bem fácil. Eu estou mostrando para vocês primeiro os padrões mais simples, ok? Vamos analisar a tabuada do 5 para ver se a gente consegue descobrir um padrão, ou seja, o critério de divisibilidade por 5. Vamos ver? Tabuada do 5. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. 10 vezes 5, 50. Depois 55, 60, 65, 70 e assim por diante. Analise. Será que vocês já visualizaram um padrão? Porque é um padrão bem simples. Olha só, olha que interessante. Se você for verificar essa tabuada, vocês vão perceber que todo número que está na tabuada do 5 termina em 0 ou 5. Ou seja, o algarismo das unidades, num número que pertence à tabuada do 5, é sempre 0 ou 5. Vocês repararam, ó? 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Quer dizer que esse é o padrão, esse é o critério de divisibilidade por 5. Ou seja, quando que um número é divisível por 5? Vamos ver? Está escrito aqui, ó. O número será divisível por 5 quando o último algarismo da direita, que é justamente o algarismo das unidades, for 0 ou 5. Muito fácil, né, gente? Então, nesse caso, mas imagine que eu pego o número 7.355. Repara, esse número vai estar na tabuada do 5? Esse número é divisível por 5? Esse número é múltiplo de 5? Bom, se ele termina com 5, com certeza ele é, porque eu acabei de analisar um padrão. Eu acabei de descobrir com vocês que todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5, ok? Vamos para o próximo? Um critério bem simples também é o critério de divisibilidade por 10. É bem fácil de perceber qual é o padrão que está nessa tabuada aí do 10. Quer ver? 0 vezes 10, 0. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 e assim por diante. Gente, simples, né? Vocês já sacaram, eu tenho certeza que vocês já sacaram. Dá uma olhadinha aí para a tabuada do 10. Repara, todos os números da tabuada do 10, olha aqui, gente, eles são sempre terminados em 0. Então, esse é o critério de divisibilidade por 10, ou seja, qual é a regra, qual é o padrão que me permite analisar se um número pertence ou não à tabuada do 10, se ele é ou não múltiplo de 10, se ele é ou não divisível por 10. Basta eu analisar o algarismo das unidades. Se ele for 0, está na tabuada do 10. Se não, não está. Então, 1.499.500, por exemplo, termina em 0. Então, esse número, com certeza, se eu continuar a tabuada do 10, ele vai aparecer aí na tabuada do 10, ok? Ele vai ser literalmente um dos resultados dessa multiplicação de um valor por 10, tá? Então, vamos ver. Tá escrito aqui, ó, o número será divisível por 10 quando o último algarismo da direita, que é o algarismo das unidades, for 0. Muito fácil, né, gente? Bom, esses são os 3 critérios de divisibilidade super fáceis, super simples, que só de bater o olho na tabuada, pá, a gente já enxerga. Só que existem alguns critérios um pouco mais complexos, onde não é só bater o olho e, já percebi. Quer ver um bem interessante? O critério de divisibilidade por 4. Repare que o critério de divisibilidade por 4, ele não é tão simplesinho assim. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Pensa aí um pouco. Qual vocês acham que é o padrão que você consegue encontrar lá na tabuada do 4? Eu sei que muitas pessoas devem estar pensando assim, Carol, talvez seja um número terminado em 4? Será? Quer ver como não é? Por exemplo, pega o 14. 14 não está na tabuada do 4 e termina em 4. Aí tem gente que fala assim, não, Carol, sei lá, 0, 4, 8, 12. Será que são números terminados em 8? Gente, pega aí o 38. 38 não tá na tabuada do 4.
Então, na verdade, o critério de divisibilidade por 4, ele não é tão óbvio, nem tão simples quanto os outros que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês estão percebendo? Então, vamos pensar um pouquinho mais, de uma forma mais aprofundada, raciocinar um pouquinho mais? Quer ver? Para entender o critério de divisibilidade por 4, eu vou mostrar para vocês um padrão muito interessante. Olha só. Se eu pego 100 e divido por 4, vai dar exatamente 25 e resta 0. Então, 100 é divisível por 4. Se eu pego 200 e divido por 4, vai dar exatamente 50 e resta 0. Então, 200 é divisível por 4. 300 é divisível por 4, tanto que dá 75 e resta 0. 400 é divisível por 4, tanto que dá 100 e resta 0. 500 é divisível por 4, tanto que dá 125 e resta 0. E aí, olha só, eu percebi um padrão que vai me ajudar a entender o critério de divisibilidade por 4. Analisando esses cálculos que eu estou mostrando para vocês, o que eu percebi? Eu percebi, galerinha, que todo número que termina em 00, ó, vai ser divisível por 4. Pode pegar a calculadora aí e fazer. Faz com o número que vocês quiserem. Pega 800 e divide por 4, 900 divide por 4, o 1.200 e divide por 4, o 1.600 e divide por 4, o 2.000 e divide por 4. Aí você vai falar assim, ai, Carol, mas o 2.000 tem 3 zeros. Óbvio, né, gente? Mas se ele tem 3 zeros, então ele tem 2 zeros no final, que é o que me interessa. Então, 2.000 é terminado em 00, portanto, vai ser divisível por 4. Então, com isso aí, eu já comecei a perceber um pouquinho qual que é o começo desse critério de divisibilidade por 4. Aí você vai falar assim, tá, Carol, já entendi. Todo número que termina em 00 é divisível por 4. Mas na tabuada do 4, tem um monte de cara ali, que é divisível por 4, obviamente, porque tá na tabuada dele, que não termina em 00. Então, não é só isso. Verdade, quem tá pensando isso, não é só isso. Então, primeiro padrão é esse, tá, gente? Guarda isso na cabeça. Todo número terminado em 00 é divisível por 4. Vamos entender o resto. Olha só, vamos pegar um exemplo para isso. Imagine que eu pergunto para vocês se o 732 é ou não divisível por 4, tá? E eu quero que vocês me respondam sem necessariamente armar a conta de divisão, igual nós estávamos fazendo lá no comecinho da nossa videoaula, tá? Repara aqui, o 732, ele pode ser decomposto em centena e dezena. Claro que eu poderia decompor em centena, dezena e unidade, mas eu quero decompor em centena e dezena, porque nesse caso é conveniente para mim fazer isso. Por que que é conveniente? Porque olha só, se eu decomponho 732 como sendo 700 mais 32, repara que eu já sei, então, que o 700 vai ser divisível por 4. Isso com certeza, porque eu acabei de descobrir que qualquer número terminado em 00, tá na tabuada do 4, é divisível por 4. Resta, então, só saber, gente, olha que fácil, se o 32 está na tabuada do 4. 32 está na tabuada do 4? Claro que tá. Ele é divisível por 4. Ó, 32 dividido por 4 dá 8. Assim como 8 vezes 4 dá 32. Então, se o 700 é divisível por 4 e o 32 também é, então olha que legal. O 732 também é divisível por 4. Quer ver? Faz o cálculo aí pra você ver, ó. Tô pegando aqui meu celular, só pra gente dar uma agilizada aqui na vida, e vou fazer aqui, ó, 732, ó, dividido por 4, tá? Igual. Olha só que interessante. Deu exatamente 183. Ou seja, dá 183 e resta 0. O quociente de um número natural e o resto é 0. Então, repara, o critério de divisibilidade, ele me permite saber se o número é ou não divisível. Mas ele não me dá o resultado da conta, né? Se eu quisesse saber o resultado do cálculo de 732 dividido por 4, eu teria que ter feito o cálculo como eu fiz aqui. Ou na calculadora, ou fazendo usando o algoritmo tradicional, aquela receitinha de bolo. Então, eu não sei, né? Eu não sabia que dava 183, enquanto eu não tinha feito o cálculo de 732 dividido por 4. Mas eu sabia que o 732, ele está lá na tabuada do 4. Algum número vezes o 4 dava o 732. E que número era esse? É justamente esse número. Se eu fizer 183 vezes 4, ou seja, imagine que a gente começa a tabuada no 0 vezes 4, depois 1 vezes 4, 2 vezes 4, 3 vezes 4, como ela é infinita. Quando eu fizesse 183 vezes 4, aí sim eu chegaria no 732, tá bom? E aí, com isso, eu acho que vocês já perceberam, então, como é que eu posso descrever o padrão em relação ao critério de divisibilidade por 4. Mas, para quem ainda não percebeu, eu vou mostrar um outro exemplo. Vamos ver um exemplo 2? Imagine que eu quero que você analise se o 514 é ou não divisível por 4. Então, vou pegar o 514 e vou decompor 500 mais 14.
Então, repara que eu já sei que o 500 é divisível por 4, porque qualquer número terminado em 00 é divisível por 4. Resta analisar se o 14 é divisível por 4. Só que, gente, 14 não tá na tabuada do 4, né? A gente já sabe que o 14 não é divisível por 4, até porque, ó, repara, 3 vezes 4 vai dar 12, né? Se eu fizer 4 vezes 4, já dá 16. Então, na tabuada, eu vou do 12 para o 16, sem aí dar o resultado 14. Então, se o 500 é divisível por 4, mas o 14 não é, então, com certeza, o 514 também não é divisível por 4. Resumo da ópera, gente. Vocês perceberam que, na verdade, o que eu tenho que analisar, então, é um número formado pelos dois algarismos da direita, pelos dois últimos algarismos? Olha só, na hora que eu peguei o 732, na verdade, eu tinha que analisar se o 32 era ou não divisível por 4. Quando eu peguei o 514, na verdade eu tinha que analisar se 14 era divisível por 4 ou não. Então, repara que quando eu falo de critério de divide por 4, qual seria ele? Está escrito ali, ó, o número será divisível por 4 quando os dois últimos algarismos da direita forem 0, 0, ou esses dois últimos algarismos da direita formarem um número e esse número for divisível por 4. Esse é o critério por 4. Quer ver? Vamos ver um último exemplo aqui do critério de divisibilidade por 4, mas nesse exemplo eu já vou aplicar direto o critério sem necessariamente fazer essa decomposição que eu estava fazendo até agora, tá bom? Então, imagine aqui que eu estou com esse exemplo. Quero saber se 924 é ou não divisível por 4. O que eu faço? Eu vou pegar os dois últimos algarismos da direita e vou formar um número. Tá aqui, ó. Peguei os dois últimos algarismos da direita, ó, repara aqui, e formei o número 24. Resta analisar, então, se o 24 é ou não divisível por 4. Se o 24 for divisível por 4, então o número inteiro também será divisível por 4. Quer ver? 24 é divisível por 4, né, gente? Tanto que dá 6, 6 vezes 4 dá 24, para chegar no 24 resta 0. Portanto, se o número formado pelos dois algarismos da direita deu um número divisível por 4, então eu concluo que o 924 com certeza também é um número divisível por 4. Tudo bem, gente? Ficou fácil? Repara que eu estou fazendo exemplos com números mais baixos, mas nada me impede de fazer um exemplo com um número mais alto. Então, por exemplo, 42.532, tá? Então, repara, como é 42.532, eu pego só o 32, que é o número formado pelos dois algarismos, últimos algarismos ali, né, da direita, e aí eu verifico, 32 é divisível por 4? É, porque 8 vezes 4 dá 32. Então, o número inteiro também será divisível por 4, tá bom?